Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. Eu sou a professora Rose Carvalho e trago essa aula exatamente para você, que está cursando aí a terceira etapa do ensino médio, que está fazendo o primeiro semestre, o módulo 2, unidade 1. E essa aula vai continuar ainda falando sobre reações inorgânicas. Vem aqui comigo, olha só. Vamos continuar aí nas nossas reações inorgânicas. Essa é a aula de número 5. Então, continuando a falar sobre reações inorgânicas. Reações inorgânicas são fenômenos químicos que envolvem a transformação de uma ou mais substância inorgânica em uma ou mais substâncias inorgânicas também, né? Consideramos como substâncias inorgânicas aquelas que não são orgânicas, claro, como sais, óxidos, ácidos, bases, entre outros diversos compostos. Então, só dando uma relembrada aí, nossas aulas sempre teve aí a função inorgânica presente. Então, nós falamos sobre ácidos, sobre bases, sobre sais, sobre óxidos e reações inorgânicas. Então, elas trabalham dentro dessas reações inorgânicas exatamente com ácidos, com bases, com óxidos e com sais. Certo? Vamos fazer um resumozinho geral sobre funções inorgânicas. Venha cá, olha só, sobre reações, né? As reações inorgânicas são princípios químicos, processos químicos de conversão em uma ou mais substância inorgânica em outra substância também inorgânica. Porque quando a gente reage um sal, ou uma base e um ácido vai dar um sal. Também uma substância inorgânica. Ou um ácido e um óxido vai dar lá outra coisa, sempre uma substância inorgânica. Então, as reações inorgânicas de base, ácidos, sais e óxidos sempre vão produzir uma substância inorgânica. São considerados aí 4 tipos de reações: adição ou síntese, como ela também pode ser chamada, decomposição ou análise, como ela também pode ser chamada, simples troca ou deslocamento, como ela pode ser chamada também, e dupla troca e deslocamento, também que ela é chamada também assim, mas ela pode ser chamada de permutação, tá? É mais fácil a gente falar permutação. Aqui, deslocamento mais para simples troca, permutação mais para dupla troca. O tipo de reação inorgânica pode ser identificado de acordo com o equacionamento da reação química. As reações inorgânicas têm as mesmas condições gerais para a ocorrência das reações químicas, de modo geral. Contudo, as reações simples troca e dupla troca têm condições adicionais para ocorrências. É bem simples, bem fácil, depois a gente vai ver isso. Diversas são as reações inorgânicas presentes em nosso cotidiano, como a queima do carvão, a combustão do hidrogênio, a neutralização entre ácidos e bases. Lembrando que ácidos e bases aí são substâncias inorgânicas, né? E a reação delas sempre vai dar uma outra substância formada diferente de um ácido, diferente de uma base, mas também sendo inorgânica aí. Volta aqui, vamos lá. Como acontecem as reações inorgânicas? De modo geral, toda reação química necessita dos seguintes princípios para a ocorrência. Precisa ter afinidade química entre as substâncias. A energia de ativação tem que ter a mínima energia necessária para que essas moléculas entrem em contato e essas moléculas quebrem as suas ligações e consigam formar novas substâncias, tá certo? A energia de ativação e o contato entre os reagentes, eles precisam ter essa afinidade química. Se a gente colocar lá 2 substâncias que não têm afinidade química, a gente não consegue ter uma reação química. Ou se eu não induzir essa reação química, não vai ocorrer essa reação química. Não tem santo que faça ocorrer essa reação química. Então, precisa ter afinidade química ali entre as substâncias que eu vou colocar para reagir, para que haja a mínima energia necessária para que essas substâncias se envolvam e haja a quebra das ligações dessas substâncias e forme novas substâncias. Porque senão, não adianta você colocar 2 substâncias que não têm afinidade química. Elas não vão reagir, mas é de jeito nenhum. Não vai acontecer a reação química, tá certo? Volte aqui, olha só.
Contudo, alguns tipos de reações inorgânicas, mais especificamente a simples troca e a dupla troca, apresentam condições para ocorrência. De um modo geral, toda reação química necessita dos seguintes princípios. Isso aqui já foi, né? Não coloquei aqui. As reações inorgânicas podem ocorrer por meio de 4 mecanismos. Já falamos da adição, decomposição, simples troca e dupla troca. E aí chegou as reações. Olha só. Reação inorgânica de adição ou síntese ocorre quando 2 ou mais reagentes dão origem a um único produto. Então, anote isso daí. Olha só, 2 substâncias reagindo formou um único produto. Então, aqui tem que ficar bem frisado para você. 2 ou mais substâncias vão reagir, mas vai formar um único produto. Formou um único produto. É de síntese ou adição. Não tem nem o que pensar. Olhou uma equação, formou um único produto. É de síntese e adição. Esse é o macete para você pegar aí o nome dessas reações. Volta aqui comigo, vamos lá. Reação de decomposição ou análise ocorrem quando um único reagente, então preste atenção, já é diferente da reação de síntese. Um único reagente se decompõe em 2 ou mais produtos, é o contrário da reação de adição. Então, nós temos um único reagente formando 2 ou mais produtos. Lembrando que antes da seta nós temos reagentes e depois da seta nós temos produtos, sempre. Então, a reação de decomposição, nós temos um único reagente formando outros produtos, 2 ou mais produtos. Isso é as características de cada uma delas que você precisa ter. Reação de simples troca ou deslocamento ocorre quando um elemento substitui um outro elemento similar em uma substância composta. Então, aqui, preste atenção. Aqui é bem simples também. Nós vamos ter, no lado dos reagentes, uma substância simples e uma composta, reagindo sempre. E aí, a substância simples vai entrar no lugar de uma substância composta. Se ela for um metal, ela vai entrar no lugar do metal. Se ela for um ametal, ela vai entrar no lugar do ametal. É assim, ó. Quer ver? Vem cá, bem facinho. Por exemplo, se ela ter caráter positivo, o metal substituirá o que tem o caráter positivo na composta. Então, aqui, ó, eu tenho uma substância simples. O que é substância simples? É formada pelo único tipo de elemento, um só elemento. Então, aqui eu tenho um A, que é uma substância simples, reagindo com a substância composta, ó, 2 elementos químicos aqui, B e C, elementos químicos diferentes. Então, o A vai deslocar o B, vai entrar no lugar do B. E o B vai ficar sozinho. Então, ó, uma substância simples reagindo com a substância composta forma outra substância composta diferente dessa e outra substância simples diferente dessa. Então, se tiver uma substância simples e uma composta, você já sabe que é uma reação de simples troca, simples assim. E a outra não tem nem o que falar, né? Nós temos 2 substâncias compostas reagindo aí, formando 2 novas substâncias compostas. Então, essas são as características dessas reações. Muito simples. Se é adição, eu vou ter 2 ou mais substâncias reagindo e formando um só produto. Então, essa é a característica. Se é de deslocamento, eu vou ter um só reagente formando 2 ou mais produtos. Se é de simples troca, eu vou ter uma substância simples reagindo com uma substância composta. E vai formar uma nova substância composta e uma nova substância simples. Se for de dupla troca, eu vou ter 2 substâncias compostas reagindo e eu vou ter 2 substâncias compostas formadas. Olha aí, ó. Esse é o macete para você aprender essas lindezas aí, que são as funções, as reações inorgânicas. E diferenciar, porque a gente precisa aprender a diferenciar, olhar a equação e falar, é uma reação de síntese, é uma reação de dupla troca, é uma reação de simples troca, é uma reação de deslocamento. A gente precisa conhecer isso daí. Espero todos vocês na nossa próxima aula.